Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Portolan e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas de ouro, 5 dicas fundamentais para você que está iniciando na profissão. Então, bora lá! Dica número 1. Uma coisa muito importante para todo mundo que está iniciando na profissão é não se compare, não fique se comparando com ninguém. Muitas vezes você se compara com seu colega que está fazendo um curso com você olha ele um pouco mais adiantado em algumas coisas e isso vai te corroendo por dentro e cada vez mais você vai trabalhando pior. E isso é algo muito ruim, quando você começa a se comparar com o outro. Às vezes você está fazendo um curso, você olha seu colega de profissão, ele está trabalhando um pouco melhor, um pouco mais rápido, mais desenvolto, você fica se torturando e vai se desmotivando e chega a perguntar se realmente a barbearia é para você. Então isso é algo muito errado, porque cada pessoa ela tem um tempo. Tem pessoas que vai desenvolver uma técnica mais rápido, tem pessoas que vai trabalhar mais rápido, tem pessoa que precisa de um pouco mais de tempo para entregar o mesmo resultado e muitas vezes um resultado melhor. Não fica olhando a foto do outro na internet, olhando outro barbeiro, falando, nossa, ele faz um corte top, eu não consigo chegar nesse resultado. Ou muitas vezes a gente até se compara com um barbeiro que já está consolidado no mercado. A gente pega barbeiro que está bastante tempo no mercado, a gente está iniciando, olha o corte do cara e fala, mano, eu nunca vou conseguir fazer um corte desse. Então esqueça isso, leve o seu tempo, tenha o seu tempo de aperfeiçoar, o seu tempo de melhorar e esqueça dos outros, mano. Foque em você, foque em aprender, foque em treinar e esqueça a comparação. Não se compare com ninguém. Essa é a nossa dica número 1. Número 2, uma coisa muito importante, não fique trocando de técnica a todo momento. Muitas vezes quando a gente está iniciando o curso, eu tenho pouco tempo de profissão, a gente troca de técnica a todo momento. A gente começa a fazer o degradê de baixo para cima, aí a gente vê uma videoaula, vê um workshop, vê alguma coisa, começa a tentar fazer de cima para baixo, e daí também não está dando certo, começa a misturar e tal. Então um conselho que eu dou é o seguinte, domine uma técnica primeiro, e depois você vai testando técnicas diferentes. Veja qual técnica você se aperfeiçoa mais, logo de cara, assim, qual que chama mais a sua atenção, que você vai ter mais facilidade e treina muito ela, mas treina até você dominar e só depois disso você vai mudar essa técnica, você vai testar uma técnica diferente, mas quando você estiver aprendendo, foque numa coisa só. Foque no básico, no arrozinho com feijão ali, é de baixo para cima que você está aprendendo, é de cima para baixo, não importa, mas treine aquilo ali, continue nessa mesma pegada. Porque isso é uma coisa que acontece muito com quem está começando na profissão. Às vezes você está fazendo curso de barbeiro na escola, ou um curso online, por exemplo, e você está aprendendo a fazer o degradê de cima para baixo. Aí você vai ver um workshop, vai no curso de seu Elisa, alguma coisa do tipo, e você vê aquele trabalho de cima para baixo ou de baixo para cima, o contrário do que você trabalha. Aí você fala, pô, vou começar a tentar fazer dessa maneira. Aí você muda a sua técnica, só que você ainda não dominou a primeira. Então você acaba que você não vai conseguir dominar nenhuma das duas. Então treina uma só, depois você muda para outra. Aí depois que você tiver aprendido uma técnica, tiver dominado ela 100%, aí é legal sim você aprender uma técnica diferente e treinar algo diferente até mesmo para você poder dominar todas as técnicas. Mas não mude enquanto você não tiver dominado ela ou fazendo um trabalho excelente nessa técnica. Dica número 3, treine, treine, treine e treine muito, mas pratique muito. É muito comum quem está iniciando na profissão não ter modelo para treinar. Então você só vai fazer o corte na prática do curso. Então, aí que tá. A gente precisa praticar não somente no curso. A gente precisa praticar a todo momento, precisa consumir conteúdo da barbearia a todo momento. Então, para treinar é o seguinte, chega nos seus amigos e fala, ó, mano, Joãozinho, tô começando o curso lá, cara, tô pegando as manhas já, me dá essa moral aí, deixa eu cortar seu cabelo, você não precisa pagar nada, cara, depois eu vou ficar bom e tal, você vai querer cortar comigo, eu não vou cortar seu cabelo, hein? Então você conversa com seu amigo, pede pra ele pra você cortar o cabelo dele, corta o cabelo dele, aí você já fala com ele, mano, se tiver um amigo, um primo, seu tio, mano, fala pra ele vir cortar comigo, pra ele me dar essa confiança aí, por favor, eu preciso treinar, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, e daí você já consegue captar uns modelos diferentes ao longo do dia a dia ali. Isso é muito importante pra te desenvolver, para você desenvolver as suas técnicas e cortar cada vez melhor. E uma coisa muito importante também, não foque somente nos seus amigos, não queira cortar somente o cabelo dos seus amigos. Tenta cortar cabelo de desconhecido, cabelo de amigo do seu amigo, ou de parente do seu amigo. Ou uma dica muito importante também, vai no lar da sua cidade, provavelmente tem um lar de idoso, conversa com o pessoal que administra o lar, fala para eles, olha, eu tô me formando barbeiro agora, tô fazendo curso, eu preciso praticar, eu gostaria de oferecer para vocês corte de cabelo gratuito. Aí provavelmente eles vão aceitar, são cortes mais simples, né? Corte de senhorzinho normalmente é mais simples, a máquina
máquina 2 do lado, tesoura em cima. Algumas escolas hoje em dia até fazem isso, já procuram alguns lugares para que os alunos possam praticar. Mas caso na sua escola, onde você esteja aprendendo, não tenha, toma a iniciativa, vai você mesmo no lar de idoso ou alguma coisa do tipo, conversa com o administrador, fala que você gostaria de fazer um dia lá para cortar o cabelo de todo mundo de graça, que você não vai cobrar nada, você só quer treinar mesmo, mas que você já tá cortando bem, você só quer treinar, e eu tenho certeza que vai dar super certo. Isso vai te desenvolver muito, porque assim, quando a gente corta um cabelo de um amigo ou de um conhecido, é diferente de quando você vai cortar o cabelo de um desconhecido, por exemplo. Quando chega um desconhecido, já começa aquele primeiro atendimento que a gente tem que ter na barbearia. Um atendimento de como você vai, como está sendo o seu dia, prazer, meu nome é Bruno, qual é o seu nome, como que você quer o seu corte de cabelo hoje. Para quem está iniciando já vai ter um pouco daquela insegurança de, nossa, o cabelo desse cara é difícil, será que eu vou conseguir? Então tudo isso é importante para ir lapidando você, para você se tornar um profissional bom. E outra dica extremamente importante, eu já perdi até as contas de quantas dicas foi, eu anotei aqui, mas aqui vai vindo na minha cabeça e a gente vai passando. Se passar de 5, não dá nada, porque são dicas extremamente importantes. Todo corte que você fizer, tenta tirar uma foto ou fazer um vídeo. E vai guardando essas fotos no arquivo, no seu celular, na nuvem. Por quê? Através dessas fotos, você vai conseguir analisar o seu desenvolvimento. Que é muito legal você pegar hoje e olhar uma foto que você fez há um mês atrás, há 2 meses atrás, você já consegue ver como você evoluiu na profissão, como você evoluiu no corte de cabelo. Então é muito bacana você tirar foto de tudo, principalmente quando você está começando. Conversa com seu cliente, fala, mano, posso tirar uma foto? É só para guardar, eu só quero o corte de cabelo, não preciso pegar o seu rosto. Tem muitas pessoas que são tímidas, que têm vergonha, não gostam de mostrar o rosto, mas você, conversa com o cliente, conversa com o seu modelo, pede para tirar somente do corte do cabelo mesmo e tira uma foto, que é muito importante para você analisar isso depois. Eu fiz isso e recentemente no Brasil, agora 2 meses atrás, e eu fui lá e visitei uma das pessoas que foi meu primeiro modelo, tem até o vídeo dele lá no Instagram, eu coloquei meus primeiros cortes que eu fiz com ele e o corte atual, então foi muito bacana, foi muito gratificante, eu me senti muito honrado de poder cortar o cabelo dele de novo, porque o Igão foi um cara fantástico, que me ajudou ali quando eu comecei na profissão, e eu ia atrás de modelo mesmo, cortava a domicílio, falava pro pessoal que cortava de graça, eu só queria aprender, e muitas vezes a gente escuta, né, um não na porta na cara, alguma coisa, fala, ah não, você vai estragar meu cabelo, não confio em você, e o Igão foi uma pessoa que ele, mano, sempre falou pra mim, não, mano, demorou, quando você quiser, mano. Pode vir, se você quiser cortar hoje, daqui 2, 3 dias de novo, você pode vir, pode cortar. Cara, os primeiros cortes que eu fiz no Igão, eu tenho foto, ficou horrível, ficou muito ruim, cara. E é muito legal que ele sempre falava pra mim, mano, ficou show de bola, a cada corte melhor. Então é uma pessoa que ela me apoiou muito, mano. Sem ele saber, ele sempre me apoiou muito e eu nunca esqueci isso. Então quando eu fui passar as férias no Brasil, eu quis cortar o cabelo dele de novo. Falei, não, mano, eu tenho que cortar seu cabelo de novo e eu corto seu cabelo de graça quantas vezes você quiser. Que você foi um dos únicos que me apoiou ali no começo, que sempre disse sim. E tem alguns caras que você vai atrás, mano, dos modelos, alguma coisa, os caras falam, não, de boa, vamos cortar. Aí em cima da fala, tem uma festa, mano, aí eu não quero arriscar. Mas normalmente o pessoal, quando se fala que é de graça, o pessoal aceita. E daí se você bebe ou toma café, já combina com o cara, não, mano, eu posso cortar seu cabelo, eu corto de graça, a gente toma um café depois, ou a gente toma uma cerveja, alguma coisa. Faz isso que você vai ter um bom resultado. E pra finalizar agora, não sei se é a dica número 4 ou número 5, que eu já me perdi aqui já. Se foi só 4, eu prometo que eu gravo mais uma depois e coloco lá no Instagram. Se foi 5, estamos liberados. E para finalizar nossas dicas, pessoal, uma muito importante é tenha um material de qualidade. E quando eu falo material de qualidade, eu não estou falando para você sair correndo e comprar a máquina da Wall, comprar a máquina da Endes, da Babyliss, eu não estou falando isso. Estou falando para você ter um material de qualidade. Já saiu um vídeo no canal, eu vou deixar o card aqui em cima. Corre lá e dá uma olhada nesse vídeo, que são os melhores equipamentos custo-benefício. Eu falo lá em máquina de corte, máquina de acabamento, tesoura, um kit completo para quem está iniciando na profissão, que são produtos de qualidade. Compre produto de qualidade, mas não precisa comprar um produto caro. Por que eu falo isso? Não adianta nada você ter uma máquina que ela não corta bem. Você vai passar a máquina, a lâmina tá cega, a máquina é fraca, não vai cortar. Você vai ter muito mais dificuldade de aprender do que se você tiver uma máquina boa. E hoje a gente tem máquina de corte de excelente qualidade, mas máquina muito boa, que custa na faixa de 200, 210 reais. Extremamente barato. Então produto de qualidade não é produto caro. Toma cuidado com produto caro, toma cuidado com o curso que fala pra você que você tem que ter máquina cara, tem que ter Babyliss, tem que ter Wall. Não tem necessidade nenhuma. Hoje a gente tem Medshow, QB, WMark, então não tem necessidade de investir em material caro, mas invista sim no material de qualidade. E não esqueça
de uma das coisas mais importantes, que é a tesoura. Eu observo que muitos barbeiros iniciantes compram máquina boa, máquina de acabamento boa e tem tesoura ruim. Cara, você vai ter dificuldade, você vai aprender na dificuldade. Não tem necessidade. Então compra uma tesoura de qualidade também. Hoje a gente tem Titan no AliExpress que tem um preço sensacional. Com material de qualidade, é mais fácil de você colocar em prática o que você está aprendendo. Você vai passar uma máquina 2, por exemplo, você vai passar 1, 2 vezes você limpou o cabelo. Com material que não é de boa qualidade, você vai passar 1, 2, 3, 4 e a máquina não vai limpar. Então você vai ficar sofrendo ali, você vai ter muito mais dificuldade. Então invista em produtos de qualidade. Então é isso aí, pessoal. Tá aí as nossas dicas de hoje. Espero que seja útil para você e você coloque elas em prática. E eu tenho certeza que se você seguir cada uma delas, você vai ser um profissional muito melhor. Cara, são dicas que assim, eu gostaria de ter tido quando eu comecei na profissão. De visitar um lar de idoso para cortar cabelo gratuito, de entrar em evento. Conversa, cara, na hora que você tá fazendo curso. Fala com o professor, não dá pra gente ir num asilo, num lar de idoso pra gente cortar cabelo do pessoal lá, ou sei lá, numa escola, em algum lugar. Conversa com o seu professor, às vezes o professor conversando com um lar de idoso, alguma coisa do tipo, seja mais fácil eles dizerem sim e você conseguir cortar. E você que tá aí vendo esse vídeo agora, que é educador, aproveita essas dicas também para passar para os seus alunos. Essa de cortar cabelo no lar é uma dica muito boa. Material de qualidade, cara, uma dica sensacional. E incentivar eles a treinarem, colocar em prática o que está aprendendo. Não cortar somente na escola, não cortar somente no curso, mas cortar no dia a dia. E consuma, pessoal, conteúdos de barbearia diariamente, conteúdo de qualidade. Vai lá no Instagram, segue o pessoal que posta conteúdo de barbearia, segue o Reis, me segue, se você não me segue ainda, tá perdendo, me segue. Segue o Adri, segue o Ayrton Alexander, são pessoas que estão sempre postando coisas relacionadas à barbearia, tutorial de corte, máquina de qualidade. Então fica ligado nessas coisas, segue o pessoal que posta tutorial de corte também. Fica atento para você conseguir melhorar e entender cada vez mais a profissão, entender o que é aresta. E o mais importante, não tenha vergonha de ser barbeiro. Hoje eu ouvi um relato do cara que falou assim, eu sou barbeiro faz 10 anos, mas eu tenho vergonha. Cara, minha vontade era atravessar a tela do celular e socar ele. Você tá de sacanagem, cara. Essa profissão é maravilhosa. Ela transforma vidas, mano. Ela muda vidas. Ela mudou a minha, como vocês sabem, e pode mudar de vocês também. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já tá se estendendo, né? Quando eu começo a falar, eu quero parar mais, mano. Eu quero ficar falando aqui a noite inteira. A noite inteira, porque pra mim aqui já é de noite, mano. 10h30 da noite. E você vai ver esse vídeo só às 8 horas da noite, daqui 2, 3 dias pra frente. Mas é isso, cara, era isso que eu queria falar, essa dica que eu queria passar pra vocês. Eu tô indo embora, mas tô deixando aqui no card mais 2 vídeos pra vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade, beleza? É nóis, tamo junto.